Ontem eu estava fazendo uma mentoria com um cliente e, e a gente começou a ver a importância de registrar no papel. Não é registrar no papel, melhor, escrever aquilo que a gente vinha amadurecendo quando a gente conversava. E aí tem uma diferença gigantesca entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A linguagem escrita, ela é consolidadora. Ela ajuda a desenvolver a mente 2. A mente 2 é a revisora dos paradigmas. Quando eu falo, como eu estou falando agora, e às vezes eu gravo aqui, depois eu vou lavar a louça e eu escuto tudo que eu falei, e faço isso também nas minhas palestras, quando estou voltando de avião, eu boto para escutar, porque eu vou ouvindo o que eu falei, que quando você fala, você não revisa. Quando eu publico o artigo foi revisado, inclusive com apoio no Google, né? Eu publico no Google Docs, faço a revisão e depois, então, eu coloco no blog. Então, eu tenho até um revisor me ajudando. Quando eu estou falando, não. Às vezes eu vejo que eu cometo alguns erros, né? Às vezes de lógica e de concordância, porque é no fluxo. Não vou parar para escutar e depois, então, editar e tal. Não tem tempo. Não tem tempo. Então, o discurso oral é uma coisa e o discurso escrito é outra. E o escrito ele tem essa base. E a gente está trabalhando, eu venho trabalhando, meu blog já tem 15 anos. E agora eu consegui dominar, né, a publicação na Amazon, comemorando hoje. Ontem, né, coloquei no ar o meu terceiro e-book de 2023, que foi o Ciência da Sabedoria, Filosofia Nunca Mais. A gente veio conversando sobre isso, acabei de colocar ontem, já está disponível, se você quiser ter acesso, você vai na Amazon, coloca lá, Ciência da Sabedoria, Carlos Nepomuceno, você vai achar. E quem tem aquele Kindle que não paga, né, tem lá um modelo que eu não lembro qual é, então você não paga, então você já tem acesso direto ao texto. Estamos desenvolvendo agora o quarto e-book, Ciência da Inovação, ou Inovação e Civilização 2.0, ainda estou procurando o melhor nome. E esse aqui é o primeiro artigo que eu estou escrevendo, né, refletindo com vocês sobre a questão da inovação. Tem umas coisas aqui interessantes que a gente precisa balizar, e eu não tenho visto isso aí nessa conversa. Primeiro que a gente fez aqui um papo aqui na escola sobre ciência da inovação. A inovação, ela é feita de uma maneira muito artística. A conversa sobre inovação, ela está muito artística, ela está muito robista, né, como se fosse um hobby, mas ela está pouco científica. Ela precisa de uma base mais científica. E aí, quando você se dispõe a sentar, a organizar o ambiente de diálogo desse tema, né, a primeira coisa que eu acho que é interessante é pensar que a inovação, a gente precisa fazer uma relação de inovação com mudanças. A inovação, de certa forma, sempre é uma adaptação a determinadas mudanças. E aí eu vou colocando aqui mudanças que vão acontecendo, né? Aquela fase do Heráclito que a gente nunca entra no mesmo rio, porque o rio é outro e nós somos outros, tudo é um fluxo. Eu acho essa ideia muito próxima do que é realmente a realidade. A realidade é um fluxo. Todo dia que você acorda, você está um dia mais velho, você tem alguma coisa nova que vai acontecer, né? Por mais rotineira que seja a sua vida, alguma coisa nova vai acontecer e depois de um ano, então, coisas novas vão aparecendo, pessoas novas, pessoas morrem, pessoas nascem. Então as coisas são um fluxo. E aí eu comecei a organizar primeiro, né, fazer uma anatomia das mudanças. Eu acho que essa aí é a primeira novidade importante aqui nessa conversa sobre inovação,
é fazer uma anatomia das mudanças, porque inovar é sempre uma adaptação. Por mais que você esteja criando uma coisa nova, né, você nunca está criando do zero. O Einstein criou coisas totalmente novas. Ele pegou coisas que já existiam e fez uma adaptação. Então, inovar sempre é uma adaptação. Aí o Uber, que foi uma coisa totalmente diferente. Peraí, ele pegou lá o GPS, misturou com um celular que não tinha, né? Foi juntando as coisas, juntou várias coisas e fez uma adaptação para que o Uber pudesse existir. Inovar é sempre uma adaptação. Então a gente precisa entender, né? Para a gente poder pensar em inovação, primeiro começar a falar nas mudanças. Então eu comecei a organizar de uma maneira ainda primária, precária, porque eu gosto, né, de começar do zero o texto, apesar de já ter pensado muito sobre esse assunto, apesar de ter muito texto que eu já escrevi sobre esse assunto, vamos começar do zero e desenvolver. Então pegamos a pandemia, por exemplo. A pandemia, como é que a gente caracteriza essa mudança que gerou bastante inovação? A vacina foi uma inovação, né? A inovação de a gente ter que usar máscara. Hoje em dia, na China era comum todo mundo usar máscara. Hoje em dia a gente não estranha que pessoas andem de máscara na rua. Isso foi uma inovação, foi uma mudança de hábitos. A pessoa está resfriada, ela vai lá, mete uma máscara, a pessoa pega o ônibus, não quer se contaminar, bota uma máscara. Isso é novidade, isso aí criou um hábito em função da pandemia. Aí você vai pegar a pandemia e a gente vai ver que é o seguinte. A pandemia, aí desenvolvi aqui uma anatomia de mudança que eu chamei de anatomia de mudança bimodal. Ela foi rápida, disruptiva, desconhecida, conjuntural, porque ela passou, um fenômeno não humano, com risco de vida, o que gera um determinado tipo de pânico nas pessoas, né, que uma outra situação não gera. Peguemos o mundo digital. É uma mudança rápida, disruptiva, desconhecida, diferente da pandemia estrutural, porque veio para ficar, não vai passar. É um fenômeno humano sem risco de vida. Nesse momento que eu traço, né, que eu entendo o cenário, por exemplo, se a gente vai falar de transformação digital, eu tenho que entender as diferentes mudanças, as diferentes sensações que as pessoas têm, né, em relação à mudança, e as inovações que eu vou fazer são possíveis de fazer, e aí são inovações opcionais ou não opcionais, a gente vai falar disso mais à frente, diante dessas mudanças. É isso, estamos começando o trabalho. O que vocês dizem? A Bimodage vai completar 5 anos e a gente está desenvolvendo uma pesquisa fora das estruturas tradicionais, criando material para que as pessoas possam entender e lidar melhor com esse mundo digital. Tem muitos alunos que entram, tem feito apoiado, a gente bateu o recorde esse semestre em termos de alunos, mas tem muita gente que não tem tempo, que não pode participar mais ativamente, mas que adora o material e que gostaria de contribuir. Então eu estou abrindo agora essa possibilidade de você ser um apoiador da Bimodage, não necessariamente sendo um aluno. Basta você fazer um Pix nesse e-mail cnepomu@gmail.com. Vou repetir, cnepomu@gmail.com. E aí você vai contribuir, faz um Pix de qualquer jeito. Faz o Pix, me manda, Nepo, acabo de fazer um Pix, parabéns aí pelo teu trabalho, todo o meu apoio, etc, etc. E eu te mando um e-book. A gente está produzindo e-books agora e daqui para frente a gente vai praticamente todo mês lançar um novo e-book e você recebe então o e-book que a gente acabou de fazer para você se aproveitar aí do nosso trabalho. Isso se chama crowdfunding, isso se chama modelo alternativo dentro desse novo ambiente digital, em que você apoia aquilo que você acredita, que você dá uma força, e aí a gente pode construir alternativas ao ambiente atual de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes não consegue dar conta das demandas e da compreensão desse novo cenário complexo que a gente está vivendo. É isso. Obrigado, vamos em frente.